Do entretenimento para a realidade, você saberia me dizer se as bruxas realmente existem? Hoje em dia, esse tema se tornou popular em filmes e séries. Harry Potter é um exemplo clássico. Mas séculos atrás, ser uma bruxa ou mexer com magia poderia te mandar para a corda ou para a fogueira. A caça às bruxas de Salem tá aí para não me deixar mentir. E hoje, eu, Carol, vou te apresentar algumas bruxas da história que se tornaram famosas ao longo dos anos. A primeira figura da nossa viagem se chama Ursula Saltiel. Um nome razoavelmente comum para uma história cheia de detalhes sinistros, mas um nome não muito usado para falar sobre essa figura. Talvez você a conheça por aí como Mãe Shipton. O que chama a atenção para a história dela é um tipo, digamos, diferente de magia. Desde muito pequena, ela se tornou famosa por fazer algumas profecias, e várias das que ela escreveu durante a vida foram publicadas apenas décadas depois da sua morte. Na época, para evitar ser acusada de bruxaria e sofrer algum tipo de punição, a Mãe Shipton teve a ideia de escrever os acontecimentos do futuro em forma de poemas, o que possibilitou que ela não morresse por mãos humanas, mas sim, naturalmente, em 1561. Só que essa estratégia se tornou um problema para nós. Isso porque muito de suas previsões não são fáceis de serem interpretadas, justamente por terem sido escritas como poemas. Mas algumas são fáceis. Abre aspas para mim, editor. As carruagens vão andar sem cavalos e os acidentes vão encher o mundo de dor. Os pensamentos vão voar ao redor da terra em um piscar de olhos. Para um bom entendedor, um pingo é uma letra. Mãe Shipton estava falando tanto sobre os carros quanto sobre a internet. Entre as outras previsões está a invenção dos submarinos, a grande peste de Londres e coisas que podem acontecer mais para o futuro, como a vinda de alienígenas para a Terra e uma terceira guerra mundial. Inclusive, ela até disse o local que o conflito teria início: o Oriente Médio. Abre aspas de novo, editor. Uma serpente prateada será vista e arremessará homens de semblante estranho, misturando-se à nova terra. Esses homens estranhos vão clarear as mentes do homem do futuro. Eles vão se misturar e ensinar como viver, e a Idade de Ouro começará de novo. Ela era muito temida no século XVI, lá na Inglaterra, e um dos motivos, além do seu dom, tinha a ver com sua suposta aparência horrível. Feia, completamente desfigurada. Toda essa fama, se é que podemos chamar assim, fez com que ela ganhasse diversos apelidos carinhosos, entre eles o de cara de bruxa. E assim como toda boa e velha história de alguém que está envolvido com magia, lendas começaram a ser criadas envolvendo o passado de Úrsula. Uma delas dizia que o pai da Mãe Shipton era, na verdade, o próprio diabo. Já outra parte da história diz que ela nasceu em uma caverna de Yorkshire, no ano de 1488. Só que ela não é a única que merece um espacinho aqui no nosso vídeo não, viu? Você já ouviu falar de Agnes Sampson? Ela foi estrangulada e queimada viva até a morte em 1591, depois de ter sido acusada de bruxaria. Só que a história é um pouco diferente do que parece. Agnes era uma curandeira e parteira escocesa, basicamente duas profissões que já poderiam deixar as pessoas daquela época com o pé atrás. E Agnes era vista como uma mulher com poderes de cura por sua vasta sabedoria. Mas foi por uma tempestade que a vida dela virou de cabeça para baixo. Depois de se casar com Ana da Dinamarca, o rei Jaime VI da Escócia ficou praticamente obcecado pela ameaça que as supostas bruxas representavam. E o porquê disso? Uma das influências veio direto da corte da Ana, que tinha bastante medo de magia negra. Só que essa obsessão tomou novos patamares quando o rei e a esposa passaram por tempestades muito perigosas enquanto voltavam para a Escócia, por volta de 1590. Na cabeça dele, a natureza não era a responsável pelo mau tempo, mas sim algumas bruxas que conjuraram a tempestade. Naquela época, cerca de 70 pessoas foram acusadas de bruxaria na região de North Berwick. E por conta da denúncia de uma mulher chamada Gaylis Duncan, Agnes Sampson também foi acusada. Mas ela não tinha nada a revelar. Afinal, ela era apenas uma curandeira e parteira.
Só que o rei não acreditava nas histórias das supostas bruxas. E foi por isso que ele conduziu uma série de torturas para conseguir confissões das acusadas. Confissões de que elas tinham participado de uma reunião para criar a tempestade que atingiu o barco de Jaime e Anna. Mas a história conta que Agnes resistiu à violência por muito tempo. Só que esse tempo logo chegou ao fim. Entre privação de sono e tortura com um instrumento chamado rédea de bruxa ou mordaça antibruxa, Agnes não aguentou negar mais as acusações e confessou algo que não fez. Talvez ela estivesse tentando encontrar paz na morte. A gente nunca saberá. O que eu posso te dizer é que existem histórias de que o fantasma dela está preso no palácio de Holyrood e que, de vez em quando, ele aparece careca e sem roupa para assombrar o lugar. Para você ter uma ideia, a caça às bruxas foi um momento tão tenso da história que uma mulher foi morta apenas por estar grávida. Só que as pessoas não acreditavam que era uma gravidez comum. Na mente dos acusadores, a alemã Mergen Bean havia tido relações sexuais com o diabo para a gravidez acontecer. Isso porque Mergen estava casada com seu terceiro marido há 14 anos e em nenhum momento os dois conseguiram ter um filho. Na época, ela morava na cidade de Fulda, onde um reformador católico chamado von Denbar havia acabado de retornar ao poder e deu início a uma caça às bruxas gigantesca, que executou mais de 200 pessoas supostamente ligadas com atividades macabras. E Mergen foi uma delas. Antes de ser acusada de bruxaria, ela tinha acabado de chegar à cidade, depois de ter discutido com um dos funcionários do marido. E além da acusação de ter tido relações com o diabo, ela ainda foi forçada a confessar que fez parte de uma cerimônia para cultuar o demônio e que foi responsável por uma série de assassinatos. Entre eles, o do segundo marido, dos filhos e até mesmo de um dos filhos de um funcionário do seu terceiro marido. A história de Mergen, assim como a de muitas outras mulheres acusadas injustamente, terminou em morte. Ela foi queimada na fogueira em 1603. E nós não poderíamos ficar sem falar sobre as famosas bruxas de Salem. Só que hoje a gente vai focar em apenas um nome: Bridget Bishop, a primeira pessoa condenada por uma das mais famosas perseguições da história. Bridget tinha 60 anos quando as acusações de bruxaria contra ela chegaram ao ápice. Vinda de 3 casamentos, ela foi acusada de enfeitiçar 5 meninas jovens e de conseguir aparecer nas casas ou mesmo nos quartos dos homens da região de onde morava. Para provar isso, os acusadores falavam que uma parte rasgada nas roupas de Bridget teria origem quando ela tentou atacar um morador. E os relatos não param por aí. Imagine um filme com bruxaria. Pois é basicamente isso que se parece à história. Bridget também seria capaz de fazer objetos voarem, invadir locais trancados, e ela também teria torturado adolescentes. Essa senhora, como é de se esperar, negou todas as acusações, mas a quantidade de relatos não paravam de chegar, fazendo com que as autoridades não vissem outra saída a não ser buscar alguma coisa que comprovasse as denúncias. Na época, as pessoas acreditavam que as bruxas teriam uma marca no corpo, uma verruga, um mamilo anormal, uma marca de nascença, qualquer coisa de diferente. E Bridget foi examinada por parteiras, assim como várias outras mulheres também acusadas. No caso dela, foi encontrada uma estranha pele em suas partes íntimas, o que foi mais do que suficiente para servir como prova de que ela teve algum contato com o diabo. Na ocasião, Bridget estava presa há 6 semanas e foi levada ao tribunal para receber julgamento. E as acusações aumentaram durante o processo, com vários jurados acatando como verdade cada relato que chegava. O mais surpreendente disso tudo foi que o que mais pesou na condenação foram as denúncias de que ela teria enfeitiçado as 5 adolescentes e não as denúncias de invasão às casas. Acabou que Bridget foi considerada culpada em 1692 e conduzida por uma caminhada até a corda de 15 minutos, por toda Salem. Ela não só foi a primeira a morrer na caça às bruxas de Salem, como deu início ao assassinato de mais de 150 homens e mulheres acusados de bruxaria. Agora me diz, quer conhecer mais histórias envolvendo caça às bruxas?
Então me conte aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente vai trazer em 2021. Um super beijo e até a próxima!